todos os dias e ative a sua memória. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Atenção, Lajedo e região! Começa agora o programa da Segurança Pública, onde você pode relatar seus fatos, seus apelos, suas reivindicações, onde o povo tem vez e voz. Programa do Delegado Rossini. Programa do Delegado Rossini. Aqui, sua segurança está em boas mãos. Seguindo, boa tarde a todos, seguindo na programação, a gente nesta segunda-feira, hoje é dia 11 de abril de 2022 e a gente começa a partir de agora o programa do Delegado Rossini. A partir de agora você tem justamente um canal para ajudar, um canal aberto para que você possa fazer sua denúncia e a gente tentar solucionar o seu problema da melhor maneira possível. Programa do Delegado Rossini. Todas as segundas-feiras você acompanha aqui, portanto, nesta emissora. Lembrando, que muita coisa aconteceu neste final de semana. Aliás, tivemos um final de semana bastante carregado, principalmente com homicídios que foram registrados em toda a região. Tivemos homem assassinado na cidade de Jurema. Tivemos também assassinado, homicídio, latrocínio, na verdade, em São Caetano. Inclusive a vítima era da cidade de Altinho, era altinense, que acabou sendo assassinado, Tivemos também assaltos que foram registrados em toda a nossa região. Homem que foi assassinado a tiros em Barreiros. Tivemos também caminhão roubado em Pesqueira, foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal. Em Venturosa, ex-presidiário foi morto a facadas em Águas Belas. São algumas das notícias do mundo da polícia. Aliás, polícia que apreendeu revólver com elementos após população ouvir tiros, Também tem todo esse detalhe, isso aí foi na cidade de Correntes. Tivemos corpo de um homem encontrado em decomposição dentro de residência. Aconteceu também em Paranatama. Prédio do Ministério Público, aliás, do Ministério do Trabalho e Emprego de Garanhuns, que a Polícia Civil está investigando um incêndio que aconteceu no prédio. Tivemos também, durante este fim de semana, em toda a região, um homem que bateu com moto a cavalo e morreu justamente, bateu com uma moto no cavalo e morreu na zona rural de São Caetano. São alguns detalhes, algumas notícias do programa do Delegado Rossini. Mas o que chamou mais a atenção foi esse latrocínio que aconteceu na zona rural ali de São Caetano, em que um altinense foi vítima desse latrocínio. A gente trouxe, inclusive, informações durante a programação aqui. E o detalhe é que muito se falou nesse crime de morte, nesse latrocínio que aconteceu. Cara bastante conhecido na cidade, lá de Altinho. Vinha na estrada da cidade e da zona rural ali de São Caetano, que Altinho faz divisa com São Caetano. E acabou, portanto, sofrendo esse latrocínio. Foi um fato lamentável que aconteceu neste fim de semana, chocando familiares, amigos. Sepultamento que inclusive aconteceu ontem, E muitos são os altinenses que ficam se perguntar, para você ver justamente a questão da violência em toda a nossa região. Por muita gente se fala aqui no programa do Delegado Rossini a questão do efetivo policial, que é muito pouco mesmo. E a polícia também não tem bola de cristal para adivinhar onde vai acontecer um homicídio, um crime ou coisa desse tipo. E acaba a população sofrendo.
O próprio delegado Rossini aqui por muitas vezes já cobrou e cobra diariamente do governo do estado, principalmente na questão do efetivo. E a gente lamenta que quanto mais se fala, quanto mais se toca nessa tecla aqui no programa, parece que não se ouve o clamor, que o programa tem esse intuito de levar ao ar e a cobrança ser feita, que é justamente a população que clama por justiça, que clama principalmente por segurança. Não é isso, delegado? A gente pode dizer que a população está à mercê dos bandidos. Boa tarde, meu amigo Dilson Melo. Boa tarde a todos os ouvintes aqui do programa do delegado Rossini, todos os amigos de Lajedo, São Bento do Una, São João, Jupi, Cachoeirinha, Canhotinho, Belo Jardim, todas as cidades aqui da região que estão nos assistindo ao vivo pelas nossas rádios que transmitem o nosso programa e também pelas redes sociais. Dilson, Brasil! Infelizmente, mais um crime gravíssimo foi registrado esse final de semana. Na verdade, vários casos gravíssimos aconteceram aqui na nossa região esse final de semana. Mas aqui em especial esse caso aqui de São Caetano, esse latrocínio, esse agricultor que foi assassinado por 2 criminosos que mataram ele para roubar uma motocicleta. Eu tenho aqui em mãos o boletim de ocorrência que foi registrado desse caso. Estive ontem na delegacia de São Caetano para prestar minha solidariedade aos familiares, inclusive porque eu conhecia a vítima, não tinha amizade com ele, não tinha intimidade, mas conhecia a vítima, morava na divisa entre os municípios de São Caetano e Cachoeirinha, e ali tem um trevo que divide São Caetano, Cachoeirinha e Altinho. E também fui lá em apoio aos familiares, o irmão da vítima me ligou, desesperado, fui lá coletar algumas informações para repassar para a Polícia Civil. Ainda no dia de ontem, na tarde de ontem, estive na delegacia de polícia de São Caetano, conversei com o policial de plantão, o agente Bruno, que estava inclusive indignado com a gravidade, com esse crime absurdo, e repassei para a polícia algumas informações. Também coletei outras informações com alguns amigos da vítima, coletei também informações com moradores da zona rural de São Caetano, e o que nós constatamos em São Caetano é o seguinte: em São Caetano, assim como Lajedo, São Bento, Belo Jardim, Garanhuns, toda a nossa região, a criminalidade está tomando conta. Os bandidos estão aterrorizando a população da cidade e da zona rural. Infelizmente, a polícia não tem efetivo suficiente. Delegacias de polícia aqui do interior de Pernambuco, quando ela não está fechada final de semana, tem apenas um policial de plantão. E esse policial tem a obrigação de ficar tomando conta do prédio. O coitado do policial, por mais boa vontade que tenha, ele não pode se ausentar porque dentro do prédio tem inquéritos, tem elementos, produtos de investigações, coisas que podem ser furtadas ou danificadas por criminosos, tem armas que ele é o responsável, o policial de plantão fica responsável pela guarda dessas armas e de todos esses objetos frutos de investigação. Então, infelizmente, a população fica sem policiamento. A polícia militar, nossos guerreiros da nossa co-irmã polícia militar, o efetivo muito reduzido. A maioria das cidades com apenas 2 policiais, bota dentro de uma viatura e diz: se virem. Coitado de 2 policiais ali numa viatura, que é um efetivo muito pequeno, insuficiente para combater a violência, e a quantidade de viaturas também insignificante. Enquanto a polícia militar tem apenas 2 policiais em uma viatura no final de semana, dezenas de criminosos estão tomando conta das cidades. Não existe uma quadrilha só, são várias quadrilhas, são muitos criminosos. Então o governo do estado precisa entender que a responsabilidade pela falta de policiamento nas ruas, pela falta de policiamento fazendo rondas na zona rural de Pernambuco, como existia na época do nosso saudoso Eduardo Campos, é do governo do PSB, que não investe na segurança pública como deveria fazê-lo. Alguns investimentozinhos só para ter uma manchete, um noticiário maquiar, ali, né? Só para maquiar. Não resolve, a realidade é outra. O povo de Pernambuco está pedindo socorro. Todo santo dia a gente lê os noticiários, abre os noticiários, é assalto, tráfico de drogas, violência doméstica, homicídios, latrocínios. Ontem em São Caetano, na noite de sábado, além desse caso aqui de São Caetano, ontem eu fui informado por moradores de São Caetano que, ao me verem na porta da delegacia,
me procuraram, se dirigiram a mim pedindo socorro. E moradores me mandaram vídeos de outro assalto praticado no mesmo dia, já por outra quadrilha. Esse caso aqui do latrocínio do senhor Ivanaldo, seu Ivanaldo Valdeci da Silva. Esse aqui é o cidadão que foi assassinado por 2 ladrões que levaram a sua motocicleta. Mas além desse crime, também à noite, em São Caetano, na mesma noite, 4 bandidos armados invadiram um sítio, um barzinho no sítio da zona rural de São Caetano e espancaram barbaramente os moradores da casa. Um casal idoso e o seu filho foram espancados, inclusive eu tenho uns vídeos, não vou mostrar porque são cenas chocantes. 4 bandidos armados, um deles com espingarda 12, outros com revólver e pistola, passaram um tempão dentro da casa dessa família, espancavam, puxavam pelo cabelo, derrubavam, arrastavam pelo chão, pisavam de pé, toda hora ameaçando matar o filho na frente da mãe, ameaçando matar a mãe na frente do filho. Uma cena de terror. E que apesar de ser uma cena de terror, infelizmente tem sido uma coisa constante aqui em Pernambuco. Infelizmente, isso aí é uma coisa, é uma realidade, uma triste realidade que a população de Pernambuco está tendo que conviver diariamente. Principalmente a população dos bairros mais afastados e mais ainda a população da zona rural, que fica mais desguarnecida de polícia, mais desprotegida. E mais uma vez lembrando, culpa não é da polícia. A polícia não tem efetivo suficiente para isso. Temos delegacias fechadas, a maioria por falta de policiais, outras que estão abertas, feita de São Caetano. Ontem um policial sozinho para tomar conta de uma cidade e ainda para investigar crimes, fazer ocorrência. Então, Pernambuco está pedindo socorro. A população de Pernambuco está pedindo socorro. E aí eu pergunto ao governo do estado: quantas pessoas vão ter que continuar morrendo aqui em Pernambuco? Quantos trabalhadores vão ter que continuar perdendo a vida nas mãos dos ladrões, nas mãos dos assaltantes, para que o governo do estado, o governo do PSB, resolva investir em segurança pública, resolva tratar a segurança pública como uma prioridade, como uma necessidade da população? Estamos falando de vidas, estamos falando da paz das pessoas que perderam, as pessoas perderam o sossego, perderam a paz. As pessoas não estão mais seguras, nem na cidade, nem nas estradas, nem dentro das suas próprias casas, porque a ousadia dos criminosos está demais. Os criminosos sabem que Pernambuco é um estado que tem pouca polícia. Os criminosos sabem, por outro lado, que as leis brasileiras, aí já não é culpa do governo do estado, e sim do Congresso Nacional. Os criminosos sabem que as leis que os deputados federais aprovam favorecem e ajudam a impunidade dos criminosos. Os criminosos sabem de tudo isso, Deus. O criminoso, quando ele chega perto de um advogado, ele já pergunta, ele já pede ao advogado toda a orientação, o que é que pode acontecer com ele se ele fizer isso ou aquilo. Os criminosos muitas vezes conhecem mais as próprias leis do que os policiais, porque o policial está preocupado ali em prender, em apreender armas, apreender drogas. E o bandido, meu amigo, ele não trabalha, não faz nada, ele passa o dia todinho só pensando como é que ele vai se esquivar da lei e da polícia. Então, infelizmente, a violência está tomando conta de Pernambuco, cada dia pior. Eu vi a cena desse assalto que aconteceu ontem, na sexta-feira à noite em São Caetano, cena de terror, parecia filme. E a gente sabe que isso não é um caso isolado não, aqui em Lajedo constantemente acontece, pessoas são espancadas por bandidos, ameaçadas de morte, pessoas têm seus parentes ali torturados, filhos sendo torturados na frente dos pais, o pai ou a mãe ser torturado, espancado na frente dos filhos. Isso é diariamente, constantemente. Chega de tanta violência, governo do estado. Chega, vamos agir. Programa do delegado Rossini. Nós vamos ao intervalo e voltamos daqui a pouco. Programa do Delegado Rossini. Aqui sua segurança está em boas mãos. Voltamos com o programa do Delegado Rossini nesta segunda-feira, dia 11 de abril de 2022. Delegado, a polícia em si trabalha com números. E o que vem assustando em toda a imensa região são os números principalmente de assaltos.
Aqui na cidade de Lagedo, isso é constante. A gente pode ver até nos noticiários, quando a gente vai ler aqui no programa. Muitos são os assaltos que estão acontecendo, sem falar naqueles que não são comunicados ou feito algum boletim de ocorrência na delegacia. Infelizmente isso é uma realidade, uma triste realidade. Todos os dias nós sabemos que dezenas de pessoas são assaltadas aqui na região. Aqui em Lagedo, por exemplo, nós temos informação aí que uma média de 2 assaltos à mão armada por dia são registrados na delegacia. Ou seja, por ano são quase 600 assaltos à mão armada aqui em Lagedo, que dá uma média de quase 2 por dia. E o pior disso, isso já é um número muito alarmante, isso já é um número gravíssimo. Mas o pior disso tudo é que nós sabemos que muitas pessoas nem estão indo mais à delegacia. Algumas não estão indo para a delegacia registrar boletim de ocorrência com medo dos criminosos. Porque o criminoso, além de assaltar, tomar o celular ou qualquer objeto ou dinheiro das pessoas, eles ainda ameaçam de morte essas pessoas. E eu mesmo tenho conhecimento de muitas pessoas que não tiveram coragem de procurar a polícia, não tiveram coragem de prestar queixa, com medo de sofrer represálias ou mais ações violentas por parte dos criminosos. Então isso significa que muitas dessas vítimas de roubo não prestam queixa. Então os casos de assaltos à mão armada em Lagedo e em todas as cidades da região é muito maior do que aqueles que a polícia tomou conhecimento. Tem outros casos também que as pessoas não procuram mais a polícia, não prestam mais queixa, porque sabem que as leis vão ajudar os criminosos a ficarem soltos. Então as pessoas estão achando que não adianta mais prestar queixa. Muita gente tem dito: olha, delegado, não adianta prestar queixa não, porque mesmo que eu preste queixa e a polícia prenda o bandido vai ser solto no mesmo dia, porque a lei diz que o bandido tem que ficar solto, que é para não superlotar os presídios. Infelizmente, a população está se conscientizando dessa forma, da pior forma possível, que aqui no Brasil a impunidade está reinando. A população está chegando à conclusão disso. Delegacias fechadas por falta de policiais, falta viaturas e rondas nas ruas por falta de policiais. E quando o policial, o guerreiro policial, consegue prender um bandido, esse bandido faz solto, é solto sem nem sequer chegar na porta do presídio, porque as nossas leis, que foram aprovadas pela maioria dos deputados federais, essas leis protegem os bandidos, ao invés de proteger o trabalhador, ao invés de proteger aquela vítima, aquele cidadão ou aquela mulher que foi roubada, que foi vítima da violência, foi vítima dos assaltantes. Infelizmente, essa é a triste realidade que Pernambuco e o Brasil vem passando. E para falar nesse assunto, tivemos na última sexta-feira, na cidade de Altinho, uma mega operação que foi realizada pela Polícia Militar e Polícia Civil. Investigação que começou em 2018, veja. Foram mais de 60 carros de viaturas da polícia, corpo de bombeiros, cães farejadores. Várias pessoas foram detidas e metade delas já estão soltas. Foram soltas no mesmo dia, né? No mesmo dia. Então, quer dizer, esses 4 ou 5 anos de investigação não serviram de nada, né? Aí como é que fica a polícia militar, como é que fica o delegado ou a delegada que está à frente do caso? Vale a pena essa investigação para depois você ver os bandidos, né? Até mesmo zombando da cara da própria polícia? Rapaz, a gente percebe, eu como diretor da Associação dos Delegados de Polícia de Pernambuco, inclusive quero aqui mandar um abraço para todos os delegados de Pernambuco, todos os policiais civis, todos os policiais militares, bombeiros militares, guardas municipais, todos os profissionais de segurança pública. Quero cumprimentá-los e dizer: os profissionais de segurança pública estão cada dia mais desmotivados. O papel que a polícia e as guardas estão fazendo é de enxugar gelo. Ninguém consegue enxugar gelo. Então é o que a polícia, infelizmente, está tendo que fazer. Com o pouco efetivo que tem, quando algum delegado consegue reunir um grande grupo de policiais, pegando policiais emprestados de várias cidades e fazer uma grande operação como foi feita em Altinho sexta-feira, a justiça solta mais da metade dos presos. Não é por culpa do juiz, é porque a lei que foi aprovada pelos deputados federais, que você votou na última eleição, a maioria desses deputados federais aprovaram uma lei de audiência de custódia que só está servindo para soltar bandidos, para não superlotar os presídios. Aí acharam pouco, aprovaram outra lei, a lei de abuso de autoridade.
Eu acho que lei de abuso de autoridade não precisava ser criada porque já existe no Código Penal o crime de abuso de autoridade. Quando um policial comete um abuso de autoridade, nós já temos a Corregedoria, o Ministério Público, a OAB, o Poder Judiciário para julgá-lo, o Estado para expulsar ele da polícia. Mas os deputados federais, não todos, corrija-se, nem todos, temos lá uma parte de deputados federais que são pessoas preocupadas com a população, mas a maioria não. A maioria dos deputados federais aprovaram essa lei de abuso de autoridade para se proteger da Polícia Federal, que estava prendendo um monte de político corrupto no Brasil afora, inclusive em Pernambuco também. Infelizmente, essa lei de abuso de autoridade tirou poderes do juiz, dos juízes, diminuiu poderes do Ministério Público e tirou muitos poderes da polícia. Rapaz, qualquer pessoa não precisa ser formada em direito, não precisa ter diploma. Qualquer pessoa sabe. Se você enfraquecer a justiça e a polícia, quem é que vai se fortalecer com isso? A criminalidade. E é o que está acontecendo hoje no Brasil inteiro e em Pernambuco também. A criminalidade está se aproveitando dessas duas leis que foram aprovadas, repito, pela maioria dos deputados federais, que nós votamos neles nas últimas eleições. Não estou aqui falando do deputado que eu votei, estou falando da maioria dos deputados federais de Pernambuco e do Congresso Nacional. E esses caras fizeram o favor, o desfavor de aprovar duas leis que só ajudam a criminalidade. Aí aqui em Pernambuco fica pior ainda, porque além das leis valerem para todo o Brasil e fortalecerem os criminosos e enfraquecer a polícia e o poder judiciário, aqui em Pernambuco nós temos um problema ainda igual ou pior, que é a falta de policiais. Pernambuco não tem policiais suficientes nem para investigar crimes, nem para fazer o policiamento ostensivo, o policiamento preventivo, que é o papel da polícia militar, que é evitar que o crime aconteça. Infelizmente, por falta de investimentos por parte do governo do estado, a população de Pernambuco está praticamente sem polícia. É um número insignificante de policiais para tomar conta aí da população de todas as cidades pernambucanas. 9 milhões de pernambucanos, com um efetivo hoje de 16 mil policiais militares. Não dá para nada. Não dá para nada. Nós precisamos de, no mínimo, mais 10 mil novos policiais militares, mais 2 mil novos policiais civis, para que a polícia não precise mais fechar a delegacia, para que a população possa ter rondas nas cidades e também na zona rural, 24 horas por dia, porque o crime não dorme. O policial precisa dormir, que ele é um ser humano, ele tem que ter uma hora de repouso para aguentar aquele expediente, muitas vezes 24, 36, 40 horas seguidas de trabalho, principalmente com essa audiência de custódia, que tem sobrecarregado mais ainda os policiais. Então fica aqui o meu registro, aqui a minha indignação com a falta de investimentos por parte do governo do estado para melhorar a segurança pública e a minha indignação com a maioria dos deputados federais de Pernambuco e do Congresso Nacional. E também a minha indignação com os deputados estaduais que são aliados do governo do estado. Esses não estão fazendo nada pelo povo de Pernambuco quando se trata de segurança pública. Cadê? Eu não vejo nenhum deles protestar. Fazem 4 anos que esses caras foram eleitos deputados. Eu não vi nenhum deles chegar perto do governo do estado e dizer: sou aliado do governo, mas o governo tem que abrir concurso para a polícia porque o povo está morrendo por falta de policiamento. A população está sendo assaltada dia e noite. Eu não vi nenhum deles. Então é bom que a população se lembre disso na hora de escolher os seus deputados esse ano. Esse ano tem eleição. Vai chegar um monte de gente aí, já está chegando, né? Um monte de deputado que faz 4 anos que a gente não vê. Agora já estão chegando aí nos 4 cantos de Pernambuco, muitos acompanhando o governo do estado, assinando ali, ó. Eita, eu tô assinando aqui, ó, para fazer a estrada, não sei o quê. 4 anos que a gente não via a cara desses deputados. Fizeram o quê pro Pernambuco? A saúde, o povo estão aí, se lotando os corredores dos hospitais. População pedindo socorro, não consegue um exame, não consegue uma cirurgia. Quem está em situação de emergência fica no Hospital Regional de Caruaru, deitado no chão do corredor, ou então vai morrer no Hospital da Restauração. Gente que está lá dias e dias sem sequer tomar um banho, porque a equipe dos hospitais é muito pequena, o espaço também físico é muito pequeno, e o coitado dos pacientes sofre os pacientes e sofrem os funcionários dos hospitais.
Eu conheço funcionário do Hospital do Estado que está fazendo tratamento para depressão. Tá depressivo, tá doente, de ver tanto sofrimento, de ver tanta gente sofrendo. A situação é terrível na saúde também. A segurança tá ruim, a saúde tá péssima. Nesse Vamos modelo. agora para um pequeno intervalo, Dilson? Isso, daqui a pouco a gente... Memória. Programa do Delegado Rossini. Uma voz a serviço do povo. Voltamos na última parte do programa do Delegado Rossini, abraçando toda a imensa região. Obrigado pelo carinho também, pela audiência. Delegado Rossini. Dilson, preocupado com o crescimento dos casos de violência doméstica aqui na nossa região. Na última quinta-feira, eu fui a Recife, fui ao Palácio do Governo e protocolei um requerimento em nome do Movimento Pernambuco no Combate à Violência, movimento esse que eu sou o coordenador, idealizador e coordenador. Juntamente com o vereador Alexandre, aqui de Lajedo, eu protocolei um requerimento para que o governo do estado implante uma delegacia da mulher aqui em Lajedo, para atender as vítimas de violência doméstica das cidades de Lajedo e região, as cidades circunvizinhas, porque os casos de violência doméstica não param de aumentar. Todos os dias eu recebo nas minhas redes sociais várias denúncias de violência doméstica. São Bento, Lajedo, Cachoeirinha, Jupi, Calçado, toda a região. Só que Garanhuns já tem uma delegacia da mulher. Tem Garanhuns e tem em Caruaru. E fica o restante dessa região todinha sem delegacia especializada para socorrer as mulheres que são vítimas de violência. E então eu estou aí requerendo, já protocolei para o governo do estado um requerimento solicitando o mais urgente possível implantação de uma delegacia da mulher na cidade de Lajedo para atender as mulheres vítimas de violência de Lajedo e de todas as cidades vizinhas. São Bento do Una, Cachoeirinha, todas as cidades aqui da região. Nós precisamos proteger essas mulheres que são vítimas de violência e precisamos também folgar mais, dar mais condições de trabalho das delegacias municipais trabalharem. As delegacias de polícia estão sobrecarregadas de crimes como assaltos, furtos, tráfico de drogas, violência doméstica, homicídios. Então fica humanamente impossível, além dessas delegacias ter um efetivo policial muito reduzido, tanto isso é verdade que a maioria delas fecha final de semana ou fecha durante a noite, como também estão sobrecarregadas de ocorrências. E grande parte, os dois crimes hoje que mais acontecem, que mais chegam ao conhecimento da polícia, são os assaltos, roubos e furtos e a violência doméstica, além do tráfico de drogas. Então isso será uma forma de ajudar as delegacias de polícia, para que elas possam focar nos outros crimes, para que os policiais civis tenham mais tempo para cuidar, para investigar os assaltos, o tráfico de drogas, homicídios e outros crimes, e ter delegacias especialmente para cuidar dos crimes contra a violência, os crimes de violência doméstica. Então nós precisamos dessa medida. As mulheres de Lajedo, de todas as cidades vizinhas, precisam dessa medida para a sua proteção e para acabar com a impunidade de que estão sendo vítimas. Eu gostaria aqui também agora de fazer aqui um convite à população de todas as cidades aqui da região para que vocês entrem na página do Movimento Pernambuco no Combate à Violência. Falar de violência é fácil, todo mundo fala, todos os jornais diariamente noticiam os altos índices de violência, vários casos de violência. Mas eu como coordenador desse movimento, juntamente com todos os outros integrantes desse movimento, juristas, sociólogas, professores, jornalistas, policiais civis e policiais militares, nós criamos o movimento. Eu vou até botar aqui na tela aqui, vê se pega aí, Alexandre, se tá aí bem visível aqui na tela, a sigla do movimento. Tá aparecendo aí? Pega aí. Você entra na página você entra no Instagram e procura lá MCV.pe, que é o Movimento Pernambuco no Combate à Violência. Sigam a nossa página lá no Instagram. É um movimento que não tem nenhum tipo de vinculação política, não tem nada a ver com partido político.
É um movimento criado, como eu já disse, por jornalistas, sociólogos, juristas, policiais, para que a gente possa agir contra a violência. Nesse movimento, você verá lá um abaixo-assinado. Entrou no Instagram, MCVPE, siga nossa página e vai ter lá um quadrinho lá. Assine o nosso abaixo-assinado. Assinando o nosso abaixo-assinado, esse abaixo-assinado é composto de 2 requerimentos. Um requerimento para o Congresso Nacional, onde nós estamos propondo o endurecimento para as penas de roubos e furtos. E um acréscimo, uma alteração no Código Penal. Para qualquer pessoa que for preso com roubo, ele só seja solto, só possa ser posto em liberdade depois que ele devolver o objeto roubado. Pode ser um celular, pode ser um cavalo, uma vaca, uma moto, dinheiro, o que for. Quem for preso por roubo só pode ser solto depois que ele devolver o objeto roubado ou depois que ele indenizar a vítima com o mesmo valor que tinha o seu objeto, o objeto que ele roubou. Porque a impunidade está demais. O cara rouba, vai preso, é solto na audiência de custódia, vende o que ele roubou de você e vai farrar. Vai farrar ou vai comprar drogas. O outro ponto que nós abordamos, que nós a outra modificação, endurecimento para as penas contra os traficantes. Os traficantes de drogas estão tomando conta do Brasil, estão tomando conta de Pernambuco, tomando conta até do cartão postal de Pernambuco, que é a praia de Porto de Galinhas, e estão ficando impunes. Sexta-feira, em Altinho, uma grande operação feita pela Polícia Civil e Militar, prenderam dezenas de traficantes e mais da metade deles foram soltos, porque a lei permite que eles fiquem soltos. Então nós precisamos endurecer a pena. Se nós precisamos acabar com o tráfico de drogas, ou pelo menos diminuir o tráfico de drogas que está destruindo a nossa juventude, grande parte da juventude, precisamos deixar esses traficantes na cadeia. Não é prender de manhã e soltar à tarde, não. Porque quando o cara se solta, volta para a boca de fumo e vai vender. Vai vender droga do mesmo jeito. Então precisa se prender e ficar preso. E precisamos que o governo do estado implante clínicas de recuperação de drogados em todas as cidades de Pernambuco. A gente precisa tratar as pessoas que estão viciadas em droga. Porque se você prende o traficante, mas o viciado continua doente desse vício que é o uso de drogas, ele vai procurar comprar droga em outro lugar, em outra boca de fumo ou até mesmo em outra cidade. Então precisamos resolver as duas coisas. Prende o traficante e trata aquela pessoa que está viciada, que está doente. Precisamos endurecer as penas contra o crime de violência doméstica. Crime de violência doméstica, aqueles casos que tem reincidência, tem que deixar o cara preso. Se o cara toda vez chega em casa é para bater na mulher e nos filhos, se comporta feito um cachorro brabo, bota ele na cadeia. E para essa mulher não ter que voltar para o marido violento, ou não ter que ficar suportando as sessões de espancamento, muitas vezes estupros e ameaças de morte, que muitas vezes aterrorizam e traumatizam as crianças, é preciso que o governo do estado, e aí nós estamos requerendo isso nesse movimento, que o governo do estado crie, através da Assembleia Legislativa, um abono salarial para as mulheres que são vítimas de maridos violentos, para que a mulher consiga criar seus filhos através desse abono, enquanto ela não arrumar um emprego, que ela consiga alimentar, sustentar a sua casa, sustentar os seus filhos, sem ter que estar sendo vítima de violências ou até mesmo de homicídios. Propomos também a redução da maioridade penal. A maioria dos crimes violentos praticados hoje em Pernambuco, e no Brasil também, eu creio, são praticados por menores de idade, que se aproveitam da benevolência das leis brasileiras a favor deles. Então nós precisamos endurecer. Os deputados federais precisam ter coragem de mexer no Estatuto da Criança e Adolescente. Nós temos que criar leis para proteger o adolescente que é vítima de violência, não para proteger quem pratica a violência. Então, nesse movimento, nós estamos propondo redução da maioridade penal para 16 anos e o aumento do cumprimento de penas para os menores que têm menos de 16 anos. Hoje, o cara pode praticar o pior tipo de crime do mundo. Se ele for menor de idade, o máximo que ele fica é 3 anos e não fica preso. Fica internado na FUNASA aprendendo a tocar violão, birimbau, sei lá o que mais. Ele sai de lá, foge na hora que quer e pinta e borda e faz pior depois. E quem não tá lá com ele fica vendo que é molezinha, que é mamão com açúcar, a FUNASA, e faz todo tipo de crime porque não tem medo, porque sabe que não tem punição. Propomos também a
Alteração da audiência de custódia. É um absurdo a lei de audiência de custódia permitir a liberação de traficantes de drogas, assaltantes, homicidas, maridos violentos, todo tipo, estupradores, só porque o cara tem bons antecedentes. Então nós precisamos moralizar a audiência de custódia. Na audiência de custódia, nós propomos que não seja solto quem pratica qualquer tipo de crime violento, quem pratica roubo ou furto, quem pratica violência doméstica, quem pratica tráfico de drogas, estupros, qualquer tipo desses crimes. Nenhum desses crimes e tráfico de drogas, nenhum desses crimes pode ser solto na audiência de custódia. Isso desmotiva a polícia. Isso choca e aterroriza a sociedade. E propomos também uma reforma na lei de abuso de autoridade. A lei de abuso de autoridade tem que punir um policial que cometa crime e não o policial que está prendendo o criminoso. A lei de abuso de autoridade tem que dar poderes ao juiz para o juiz botar na cadeia quem está praticando crimes e não uma lei que proíbe o juiz de prender o cara que matou, que roubou, que sequestrou. Nós precisamos urgentemente reformar essa lei de abuso de autoridade. Também no abaixo assinado do movimento Pernambuco no combate à violência, está lá uma parte do nosso abaixo assinado. É um requerimento para o governo do estado aumentar o efetivo da polícia civil e militar, para o governo do estado melhorar as condições de trabalho das polícias civil e militar e também para o governo do estado promover um reajuste salarial digno para os policiais. O reajuste que o governo ofereceu para a polícia não repõe nem a inflação dos últimos 2 anos. Então o salário do policial cada dia está ficando menor. Cada dia aumenta a responsabilidade do policial, aumenta a quantidade de criminosos, colocando em risco a vida do policial e diminui o salário do policial. Então esse movimento, Pernambuco no combate à violência, tem como finalidade propor todas essas ações para que a gente possa realmente combater a violência. Chega de brincar com a segurança das pessoas, chega da falta de interesse com a segurança pública. Segurança pública precisa voltar a ser uma prioridade do governo do estado. Segurança pública precisa voltar a ser também uma prioridade dos deputados estaduais e federais. Então sigam a nossa página mcv.pe no Instagram. Siga a nossa página e assine o nosso abaixo assinado. Reta final do programa do delegado Rossini. Tudo que é bom dura pouco, né? A gente tá num assunto assim bem interessante, mas na próxima segunda-feira, se Deus quiser, estaremos de volta. Se Deus permitir, muito obrigado aí pela audiência de todos. Um grande abraço e até a próxima segunda-feira. Não deixem de seguir a nossa página. Movimento Pernambuco no combate à violência. Vai estar lá no Instagram, mcv.pe. Grande abraço, que Deus abençoe a todos. É final do programa do delegado Rossini. Na próxima segunda-feira, a partir das 13 horas, estaremos aqui mais uma vez com o programa do delegado Rossini. Programa do delegado Rossini. Aqui você pode contar com um verdadeiro amigo.